Quem acompanha esse avanço vertiginoso do sequenciamento genômico sabe muito bem que achar alteração no DNA é a regra, né? Com certeza. Não é a exceção de jeito nenhum. O laudo limpo praticamente não existe. Pois é. Quando um laboratório pega e sequencia um exoma completo, o resultado é uma lista gigante. Uma lista enorme com milhares de variantes. Aquelas famosas trocas de letras, os SNVs. E, o gargalo hoje não é mais ler o DNA. Não mesmo. A tecnologia resolveu a leitura. O desafio é interpretar o que essa leitura toda significa na prática. Exato. E é por isso que a nossa missão hoje é dar uma aula bem didática sobre os critérios de patogenicidade, uma introdução profunda mesmo. Sim, a ideia é decodificar como a ciência decide se uma variante é só uma curiosidade biológica inofensiva ou a causa raiz de uma doença grave. E para basear esse nosso mergulho, nós trouxemos uma pilha de documentos técnicos bem densos. Bem rigorosos, na verdade. Estamos falando das diretrizes originais do Colégio Americano de Genética Médica, o ACMG. E os refinamentos do grupo Klingin, né? Isso. Além do livro 4 do Mapa Genoma Brasil para dar aquele contexto nacional. E ainda tem estudos populacionais recentes. Um destaque especial para um levantamento impressionante feito em Portugal com quase 4.000 indivíduos. É essa base toda que nos permite entender como a genética deixou de ser só intuição clínica para virar um sistema metódico. É quase como um tribunal de justiça do DNA. Essa analogia do tribunal é perfeita. Porque, não basta um analista olhar para uma variante, ver que um A trocou por um T e declarar que o paciente está doente. De jeito nenhum. A grande sacada é que a maioria dessas trocas é totalmente silenciosa. Não muda a proteína, não altera a função. O réu desse nosso tribunal é só a alteração que desestrutura o sistema todo. E o tribunal do ACMG, que está lá nas diretrizes de 2015 e reforçado no Genoma Brasil, não tem infinitas opções de condenação. São só 5 categorias, certo? Exatamente 5 classes onde uma variante pode parar no final do julgamento. E as pontas desse espectro são fáceis de entender. Muito fáceis. A classe 1 é a variante benigna e a classe 2 é a provavelmente benigna. Nesses casos, a ciência tem provas robustas de que a alteração é inofensiva. Isso. E lá no outro extremo, a gente tem a classe 5, a variante patogênica, que é a condenação definitiva. A confirmação de que causa a doença. E tem a classe 4, a provavelmente patogênica, que carrega uma certeza estatística gigante, na casa dos 90%. Ou seja, se cai nessas extremidades, o médico sabe exatamente a conduta. Sabe? O verdadeiro pesadelo diagnóstico mora no meio disso tudo, na classe 3. A famosa VUS, a variante de significado incerto. É fascinante e frustrante ao mesmo tempo. Porque o laboratório encontra a anomalia clara no sequenciamento, mas a comunidade científica olha e diz: faltam dados. Faltam dados. Não dá para absolver e colocar na classe 2, nem para condenar e colocar na classe 4. Fica no limbo. Fica parecendo aquele árbitro de vídeo no futebol, sabe, o VAR? Nossa, sim, total. O juiz analisa o lance na tela por 10 minutos em câmera lenta e não consegue decidir se a bola tocou na mão ou não. O jogo fica paralisado. E a VUS paralisa a conduta médica do mesmo jeito. E as diretrizes do ACMG são bem rígidas sobre achados secundários nesse caso, né? Muito enfáticas. Vamos supor que um paciente faça um exoma por causa de uma epilepsia. Tá. O laboratório, por protocolo, também pode olhar uma lista de 81 genes acionáveis. Que são aqueles associados a condições graves mais preveníveis. Isso, como câncer hereditário ou problemas cardíacos. Se acharem uma patogênica num BRCA1, tem que relatar. Mas e se for uma VUS num achado secundário? A literatura orienta a nunca relatar. O racional aí é proteger o paciente, imagino. Exatamente. Imagina o estresse de receber um laudo dizendo que você tem uma alteração no coração, mas a ciência não faz ideia se é letal ou normal. Ansiedade desnecessária que pode levar até a cirurgias preventivas sem motivo. Por isso a VUS não é relatada como achado secundário. O que nos traz ao núcleo da nossa aula de hoje. Como os geneticistas tiram uma variante desse limbo do VAR? Construindo um caso forte.
E a literatura tem níveis de evidência bem rígidos para isso. Que vão desde níveis de apoio até muito forte. E os laboratórios usam códigos. A evidência mais pesada de todas é o critério PVS-1. Que significa? Evidência patogênica muito forte. É a arma do crime fumegante. O PVS-1 é acionado quando a variante causa perda de função do gene. O famoso Loss of Function, ou LOF. Isso. O Mapa Genoma Brasil detalha bem isso, mas na prática, o que tem que acontecer na estrutura do gene para ganhar esse selo? O dano tem que ser catastrófico. Por exemplo, uma variante nonsense. Como funciona essa nonsense? O maquinário da célula está lá além da fita de DNA para construir uma proteína gigante, bloco por bloco. Certo. E, de repente, a troca de uma única letra cria um códon de parada precoce. Um sinal luminoso, mandando parar tudo. Exato. A proteína que ia ter 1000 aminoácidos para no 200º. Fica truncada. Truncada e é logo degradada pela célula. Outro exemplo clássico de PVS-1 é o frame shift. Que é a mudança da matriz de leitura, né? Isso, insere ou deleta uma base e dali para frente o texto genético fica ininteligível. Entendi. Falta proteína, aplica o PVS-1 e é quase um checkmate. Quase. Porque o consórcio CleanGene colocou um freio crucial nisso. Tem a ver com o mecanismo da doença, não é? Perfeito. O contexto dita a regra. O PVS-1 só vale se a doença funcionar por esse mecanismo de perda de função. Porque tem doenças que funcionam por ganho de função. Exatamente. A proteína mutante ganha uma função nova e tóxica. Se a doença for de ganho de função e a variante simplesmente destruir o gene, Ela não vai causar aquela doença específica. não vai. Ter menos da proteína ali pode não ter impacto clínico. O mecanismo biológico tem que bater com o dano. Fascinante. Então, o PVS-1 é a quebra total, mas e quando é só uma troca simples de aminoácido? A variante missense. A proteína é montada inteira, mas tem uma pecinha diferente no meio. Como prova que essa pecinha diferente estragou o motor. Aí a gente usa as evidências fortes como o critério PS3. Testes funcionais. Se levar para a bancada do laboratório. Literalmente. O PS3 não confia em predição de computador, exige demonstração empírica. Recriar a mutação in vitro ou in vivo. Em vivo usando camundongos ou zebrafish, peixe paulistinha. E como medem isso? Se a suspeita é que a troca do aminoácido impede o transporte de cálcio na célula do coração, o laboratório mede o cálcio na célula mutante. E se a função cair drasticamente, valida o PS3? Valida, mas o CleanGene alerta que o teste precisa simular um ambiente humano de forma muito fiel, com controles impecáveis. O que exige uma infraestrutura gigantesca. Mas tem pistas mais sutis para fechar o cerco também, os critérios moderados e de apoio, as siglas PM e PP. E uma bem clássica da genética é o PP1, a co-segregação familiar. Olhar para a árvore genealógica. Sim. Imagina o heredograma enorme de uma família cheia de miocardiopatia hipertrófica. Se a variante suspeita estiver em todos os parentes doentes. E estiver rigorosamente ausente em todos os membros saudáveis, a gente diz que co-segrega. É uma coincidência difícil de ignorar. Quanto maior a família e mais segregações perfeitas, maior peso pode subir de apoio para forte. E nessa linha de apoio tem a bioinformática, o critério PP3 de predição computacional. A evolução dos algoritmos ajudou muito. Eles olham para a sequência e dizem se a troca é perigosa. Baseado na biologia evolutiva, né? Na conservação daquela região ao longo dos milênios. A conservação é a base. O software alinha o gene humano com de chimpanzés, ratos, peixes. E se for idêntico em todo mundo? Significa que a evolução não tolerou mutações ali nos últimos 100 milhões de anos. Quem nasceu com alteração ali não sobreviveu para passar o gene. A lógica é essa. Se um paciente humano aparece com uma troca justamente nesse ponto intocável, o algoritmo sinaliza perigo. Mas o ACMG é conservador. O computador só dá evidência de apoio. Não condena sozinho. Exato. Precisa juntar as peças. O que nos leva ao veredito. Porque juntar PVS1, PS3 e PP1 é uma sopa de letrinhas. Como faz a matemática disso? Antigamente era combinação visual, mas a literatura recente mostra a evolução para o modelo bayesiano de pontuação. E por que esse modelo é superior? Porque a estatística bayesiana atualiza probabilidades.
Existe uma probabilidade prévia da variante ser patogênica? E cada nova evidência atualiza essa conta? Sim. Mas para facilitar na clínica, os estatísticos transformarão essas equações em um sistema de pontos diretos. Então, na prática, como funciona a soma para sair da VUS? Tem um limite de corte. Para ser oficialmente patogênica, precisa de 10 ou mais pontos. 10 pontos. A evidência é muito forte, aquele PVS-1, vale quanto? Vale 8 pontos. Sozinha não condena. Não, mas se o analista descobrir que a variante é muito rara na população, que é um critério moderado, de 2 pontos, 8 mais 2, 10. Variante patogênica. a conta fecha perfeitamente. E se o analista só tiver a predição do computador e uma evidência moderada? Aí soma 1 ponto do computador e 2 da moderada. 3 pontos. Fica bem abaixo de 10. Então continua na classe 3, a VUS. A genialidade disso é remover a subjetividade. Padroniza o mundo todo. O laboratório no Brasil ou no Japão chega no mesmo resultado. Unifica a medicina genômica. Agora vamos olhar para o impacto disso na vida real. As fontes trouxeram o estudo liderado pela Mafalda Mello em Portugal. Um trabalho muito importante. Eles pegaram os exomas de quase 4.000 indivíduos, 3.972, representando a população de lá. E aplicaram essas regras rígidas nos 81 genes acionáveis. O que acontece quando um país inteiro passa por esse crivo? Dá para ver o conceito de achado incidental acionável na prática. Dessa galera toda andando na rua sem suspeita prévia, cerca de 6,2% carregavam uma variante patogênica ou provavelmente patogênica. 250 de pessoas com uma bomba relógio que exige intervenção médica. Exato. E a maioria estava concentrada em doenças cardiovasculares e risco de câncer. Os números mostram uns 3% com problemas cardíacos estruturais ou elétricos. Mutações ligadas à miocardiopatia dilatada e hipertrófica nos genes TTN e MYH7 ou síndromes de arritmia como QT-longo. E no câncer, uns 2% de predisposição hereditária. Os clássicos BRCA1, BRCA2 e PALB2 para mama e ovário. E a síndrome de Lynch para câncer coloretal. Sim. E além desses 6,2% com risco direto, a equipe achou quase 11% de portadores de variantes recessivas. Ou seja, tem uma cópia mutada, não adoecem, mas é crucial para o aconselhamento reprodutivo. Totalmente. Existe risco de transmitir para os filhos se o parceiro também for portador. A utilidade clínica disso é brutal. Saber da síndrome de Lynch antecipa as colonoscopias e evita que o câncer se forme. Mas isso nos obriga a falar do aconselhamento genético em si. Porque aplicar o tribunal do DNA e entregar um laudo patogênico na mão do paciente é um impacto psicológico imenso. O choque de saber da falha no próprio código é muito pelado. Mas as fontes ressaltam que o laudo positivo é conclusivo, dá um nome ao inimigo e permite agir, seja com exames frequentes ou cirurgias. Devolve o controle. Curiosamente, o mais perigoso no aconselhamento não é o laudo positivo. É o laudo negativo ou a VUS. Exato. A ausência de mutação patogênica identificada, a AMP. Isso gera uma falsa segurança, né? O paciente tem histórico familiar forte de câncer, faz o painel e dá negativo. Aí a pessoa pensa que está livre da maldição da família e abandona a prevenção. O que é um erro grave. Gravíssimo. Aquele laudo só diz que a tecnologia atual, naquele painel específico, não achou as mutações conhecidas hoje. A variante daquela família pode estar num gene ainda não mapeado ou numa região que o exame não pega. Então o histórico clínico familiar nunca é anulado pelo laboratório. E se o resultado for uma VUS, a cautela tem que ser maior ainda. Para o paciente não tomar decisões extremas baseado numa pista que o tribunal ainda não sabe julgar. É um equilíbrio constante entre a precisão molecular e a sabedoria médica. Sempre. Para amarrar o que a gente viu hoje, a classificação de variantes saiu da intuição para virar uma ciência de matrizes probabilísticas. O sistema exige provas contundentes, desde quebrar a proteína na bancada até o algoritmo no computador. E aplicando essas matemáticas em larga escala, a medicina preditiva consegue proteger muita gente com riscos ocultos. O que nos deixa diante de uma reflexão que as fontes já sinalizam. Sobre inteligência artificial. Sim, as ferramentas computacionais estão passando por uma revolução.
Modelos tipo AlphaFold prevêem a dobra das proteínas em 3D com uma precisão absurda. Eles conseguem ver o dano que um único aminoácido trocado faz na estrutura. E, ao mesmo tempo, os bancos de dados genômicos pelo mundo estão crescendo exponencialmente. A quantidade de evidência nova está explodindo. E aí fica a provocação. O que vai acontecer muito em breve quando essa IA hiperinteligente cruzar com esses bancos gigantes? O que acontece quando os algoritmos jogarem luz naquele limbo da classe 3? Milhares de VUs vão ser reclassificadas de uma semana para outra, Somando os fatídicos 10 pontos e virando patogênicas do nada. como os médicos, o sistema de saúde e as próprias pessoas vão lidar com o despertar dessas informações adormecidas nos laudos antigos. É um cenário que vai testar toda a nossa infraestrutura. O Tribunal do DNA não vai fechar as portas tão cedo. As regras vão ficar mais rápidas e o volume gigantesco. Fica então o convite para quem nos acompanha continuar questionando os rumos dessa genômica, porque o código que a gente carrega ainda tem muito segredo. Muito mesmo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise profunda.